Está sonhando com isso, é o torcedor do Flamengo que hoje foi ao Maracanã e passou muito sufoco para vencer o Deportivo Táchira. A gente já tem aqui para vocês os números do jogo, para a gente começar esse papo, tem bastante coisa para... Bora acompanhar aqui na ação o troca de passes, analisando aí a classificação do Flamengo, tem declaração importante, vamos embora. Mais, por tudo que aconteceu no jogo, né? O quanto o Flamengo ficou na bola, 63% achei até pouco. Tiveram momentos que o Deportivo Táchira ali no primeiro tempo, ele conseguiu manter a bola. Assim, mas na parte final do primeiro tempo, né? Nessa parte final, mas ali uns 10, 15 minutos. E o fim do jogo abaixou um pouquinho também, depois do gol. Daí sim. Daqui a pouco a gente vai colocar os números para vocês. Tá aí. 63-37, total de passes, 598, quase 600 passes trocados pelo Flamengo contra 379 do Táchira. 88% de acertos do Flamengo, 80% do Táchira. Finalizações 19-6, no gol 9-1. Vamos à segunda página. Impedimentos, 2 do Flamengo, 1 do Táchira, 4-1 em escanteios, 12 desarmes a 7 para o Flamengo, faltas cometidas 8-6, né, um jogo de poucas faltas, 3 amarelos para jogadores do Flamengo, 2 para o Táchira. Aliás, um desses amarelos importantes, né? Por simulação, o Arrascaeta acabou tomando o terceiro cartão amarelo e não joga o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Ainda não sabemos o adversário do Flamengo nas oitavas, mas fato é que o Arrascaeta não jogará a primeira partida. Uma semana para treinar. É isso. Sabemos que será no Maracanã. Isso, primeiro jogo no Maracanã. Como segundo colocado, o Flamengo vai decidir fora. São 2 potes, né, Mussu? Para ficar tudo explicadinho, o Flamengo agora está no pote 2, vai sortear os adversários que contra ele jogarão do pote 1. Então, será um primeiro de um dos grupos que enfrentará o Flamengo na próxima fase. E com a companhia, por exemplo, do Botafogo, né? Exatamente, Flamengo e Botafogo não se enfrentarão, isso é fato, nas oitavas de final, mas pode dar, por exemplo, um Flamengo e Palmeiras, um Botafogo e Palmeiras, são adversários possíveis aí, ou um São Paulo e Flamengo. Atlético Nacional, outro time forte, ficou no pote 2, ficou em segundo. Esse é o adversário Atlético Nacional da Colômbia. Adversário chato para quem terminou na primeira colocação do seu grupo. Ô, Mansur, vamos começar a falar um pouco sobre a atuação do Flamengo, né? Porque foi o início de jogo muito, de muita imposição do Flamengo, roubando a bola a todo momento, não permitindo que o Táchira sequer saísse da sua intermediária defensiva, não conseguia ultrapassar o meio-campo, e ali estava se desenhando um jogo que parecia tranquilo para o Flamengo, iria encontrar um gol naturalmente, e a partir de um momento que conseguisse o primeiro gol, a goleada sairia com naturalidade. Pelo menos era a minha expectativa para o jogo ao ver os primeiros minutos. Mas fato é que o gol não sai, o Flamengo começa a não criar oportunidades, que eu acho que é o mais preocupante, né? O Flamengo fica muito com a bola, ronda muito a área, mas não cria. Eu acho que isso deve estar incomodando o Felipe Luiz. Não? Sim, acho que sem dúvida. Acho que sem dúvida é uma frase terrível, aliás. É menos ruim do que eu acho que com certeza. Acho que com certeza. Bom, vamos lá. Sim, a imagem final do jogo, de tudo que aconteceu no Maracanã hoje, e nada foi exatamente espetacular, né? Longe disso, acho que a pior parte ainda é a imagem final do jogo, né? Que é o Flamengo contra o Táchira, torcendo para o jogo acabar, porque a situação ali parecia estar saindo de controle, com o Rossi defendendo uma bola milagrosa. No instante final, onde não tinha mais tempo até para recuperação, salvo algum milagre inesperado. Então, a imagem final é de uma vaga difícil de celebrar, inclusive para o torcedor, para o próprio elenco, embora naturalmente a gente saiba que na intimidade do grupo há um alívio, há uma satisfação de seguir adiante. Mas é difícil nessas circunstâncias que você vá celebrar de fato a conquista da vaga. Porque a imagem final é ruim e de novo, ela combina com o restante da fase de grupos. O que me parece? Assim, que o jogo de hoje ele ajuda a traçar um pouco, ou deixa mais claro um diagnóstico sobre o Flamengo. Se você pegar várias coisas que um time de futebol pode fazer, estava até anotando algumas coisas. O Flamengo pressiona bem? O Flamengo pressiona bem. O Flamengo controla a maioria dos seus jogos? O Flamengo controla a maioria dos seus jogos. O Flamengo é bom saindo de trás, quando ele atraindo adversários que pressionam para encontrar espaço às costas? Faz muito bem isso. O Flamengo tem uma bola parada boa. Esse ano, conforme o trabalho da comissão técnica foi caminhando, a bola parada do Flamengo foi melhorando. Mas se o Flamengo se coloca em campo de ataque, o adversário está posicionado atrás, a criação de oportunidades do Flamengo em jogos de muito volume, ela não é boa. Aí
vai vir o argumento, e é natural que ele venha, e é justo, o Flamengo é um dos times, se não o time mais goleador do Brasil no início do ano. Só que a gente precisa examinar como as coisas aconteceram em partidas que o Flamengo ganhou por grande margem. E há uma coincidência em muitos jogos. Corinthians, por exemplo, que foi 4, Juventude, que foi 6, os jogos destravaram com gol cedo. E o gol cedo muda a característica do jogo em geral. É isso. O Juventude destravou com bola, teve bola parada no início. O Corinthians, uma pressão que resultou em recuperação de bola, inversão e o gol do Cebolinha. Existem circunstâncias que levam o jogo para o outro lado. Se o jogo caminha... O fim de semana, quando o Flamengo faz uma partida num campo difícil de jogar e ele enfrenta bem o Palmeiras, ele ganha com méritos, um jogo dificílimo. Não foi em nenhum momento um jogo que o Flamengo se colocou nessa situação de pressionar um adversário colocado atrás. É outra característica. Essa característica de jogo hoje, que para times como o Flamengo se apresentam com alguma frequência, o Flamengo tem dificuldade. Eu vi até alguns comentários ao segundo tempo... A gente estava até conversando ali, apareceu mais chance para o Flamengo no segundo tempo, mas não é que o Flamengo melhorou, o jogo mudou. Eu tive a impressão de uma mudança de postura do Tátira em relação ao entendimento dele do jogo. Primeiro tempo se defendeu muito atrás, no segundo, surpreendentemente, eu conversava com o Mansur ali, com o Alex, enquanto a gente assistiu, aconteceu alguma coisa no vestiário, porque o Tátira está querendo jogar agora, o Flamengo passou a ter muito espaço para enfrentar 4 contra 5, 5 contra 4. A primeira grande... porque eles terminaram o primeiro tempo conseguindo jogar, né? O Flamengo não conseguiu marcar, né? Talvez até os últimos 45 minutos de Libertadores deles, assim, não iam para a Sul-Americana. Eles vieram para jogar o jogo. Foram jogar um pouco do jogo, enfim. Isso aí, cada um com a sua estratégia. O fato é que a primeira grande chance do Flamengo, que é a do Arrascaeta, é um dos primeiros momentos que o Flamengo sai e recupera a bola já no campo defensivo, mas tem metade do time do Tátira além da linha do meio-campo. E aí o Flamengo consegue liberar o Luiz Araújo atrás dessa pressão e aí ataca com um pouco mais de espaço. Num cenário que o Flamengo faz bem. Só que há outros cenários em que não faz bem. A pressão do time varia um pouco também de novo. Hoje teve Arrascaeta e Pedro juntos. O Felipe apostou que esse era um jogo, até pela característica e talvez nível do adversário, a característica de jogo, daria para ter os dois juntos. O Flamengo ficou bastante tempo com a bola. Em dado momento parou de recuperar tanto essa bola no campo de ataque, depois ele foi fazendo trocas no segundo tempo, enfim. O fato é que existe claramente um aspecto do jogo em que o Flamengo não consegue resolver nas suas partidas. E esse é um ponto que vai precisar evoluir no trabalho. Sem dúvida nenhuma. E mesmo quando teve campo, né, Alex, o Flamengo não conseguiu tomar as melhores decisões. Tecnicamente, do meio para frente, o Flamengo errando muito hoje, né? Muitos passes, perdendo bolas que poderiam ocasionar uma situação de gol, né? Não estavam numa noite feliz os atacantes hoje. Aquela noite de bem inspirada, vamos dizer assim, de você ter uma escolha, de repente, melhor individual e depois coletiva, né? Então, não estava sincronizado. Os lances que chegaram de perigo, igual foi esse do Arrascaeta, conseguiu realmente sair, abrir a defesa e ele recebeu uma bola ali entrando na área dele, domina mal também, depois ele tenta chegar cavando ali no primeiro tempo. Tem bolas que eles conseguem chegar na área, mas assim, acaba ficando lento essa troca de passe no sentido de tomar uma decisão, porque o Tátira ele conseguia dobrar ou triplicar a marcação que estava perto. Então até o entendimento para isso, que durante o jogo às vezes vai vindo pode ter uma desconcentração, pode por causa do cansaço ou alguma coisa desse tipo, e aí realmente o Flamengo ele não foi conseguindo, e o Tátira com coragem, frieza para dominar a bola, tocar, saindo ali, perdeu lógico algumas bolas, mas aí o tempo vai passando, ele vira aquela pressão. Como que eu vou enfrentar isso? Eu acho que é assim, eu não vejo às vezes, algo de uma grande preocupação, porque agora muda o campeonato. É outro campeonato a partir de agora, né, Alex? E até por quê? Porque esse último jogo do Flamengo contra o Palmeiras mostra que nesse nível realmente o Flamengo ele pode brigar naturalmente contra qualquer um, principalmente se ele tiver com todos esses atletas num nível físico muito bom, né? Isso acho que é um ponto. Que a primeira fase foi muito abaixo, nem eles esperavam isso. E esse tipo de dificuldade, obviamente, com o talento que tem, com o belo treinador que se tem, isso incomoda, porque, poxa vida, como que a gente não consegue construir algo um pouco mais claro e acaba vencendo um jogo que tá ok, faz parte pela bola bem treinada, a bola parada bem treinada, mas ganhou praticamente por muito mais, porque só fez um gol e fez um gol dessa maneira. Mas de um drible a mais, de algo um pouco mais mágico, a gente falando, não é de espetáculo não, mas para realmente criar espaço. O Flamengo tem talento para fazer mais
e acabou errando bastante, acabou deixando a desejar assim um pouco. Vamos ver se essa tensão agora ela melhora para produzir mais para as oitavas de final, que naturalmente vai exigir muito mais, porque o risco, né, de erro, se você não joga tão bem, 1-0 para lá, 1-1 aqui, né, vai ser tudo muito apertado. Estava dando uma olhada aqui nos potes, né, com os classificados. Por enquanto, a situação é a seguinte, pessoal. No primeiro pote temos já confirmados Estudiantes da Argentina, River Plate da Argentina, LDU, né, do Equador, São Paulo, Internacional e Palmeiras. Restam 2 vagas. Já temos confirmados no segundo pote Botafogo, Universitário do Peru, Flamengo, Libertad do Paraguai, Atlético Nacional lá de Medellín, da Colômbia, e o Cerro Porteño. Por enquanto, esse é o desenho dos potes, restando 2 grupos para serem definidos, e essa definição acontece amanhã. Vai ter, né? Queira ou não, acho que Libertad, de repente meio assim, Cerro Porteño, falando assim, abaixo desse nível, você vê o pote 1 e a maioria do pote 2 vão dar belos confrontos. Se a gente pensar que a gente deve ter o Racing como líder do seu grupo, já vai para o pote 1. É mais um adversário parrudo nas oitavas de final. E o outro grupo que precisa ser definido é o do Vélez. Isso. Então podemos ter Vélez ou Peñarol, os dois estão empatados com 10 pontos, e eles se enfrentam amanhã no Uruguai. Então completamente aberto aí para se definir o primeiro ou o segundo colocado. E o Racing tem muita chance de terminar em primeiro, porque joga contra o Fortaleza dentro de casa, onde tem sido forte, né? Se empatar, se garante na primeira colocação. Então veja que os times do pote 2, nos casos dos brasileiros aqui, por enquanto, Botafogo e Flamengo, precisa ver se o Fortaleza vai conseguir se classificar para estar no pote 2 ou no pote 1. Se ele vencer o Racing, ele vai para o pote 1, terminando na primeira colocação. Se o Fortaleza empatar ou perder, dependendo do jogo contra o Bucaramanga, e ainda assim se classificar, ele vai para o pote 2. Essa é a situação. Não tem vida fácil para ninguém, mas o lado bom é que é outro campeonato a partir de agora, né, Mussu? O que eu estava dizendo pro Alex, o que passou, e agora se inicia uma competição que as coisas começam a se definir realmente. Com janela. Isso. Para os clubes brasileiros que passarem com um período de recesso para quem não for ao Mundial. Exato. Sem período de recesso para quem for ao Mundial, o que aí pode ser um ponto contrário, especialmente diante do que for a duração da participação nesse Mundial para cada um dos clubes brasileiros, que vai, na verdade, Botafogo, Flamengo e Palmeiras com Libertadores e o Fluminense com Sul-Americana, né? Ao que tudo indica, o Fluminense segue a vida dele na Sul-Americana também. Isso vai mudar muito, especialmente janela de transferência diante do poderio econômico do futebol brasileiro. A gente tem muitos clubes brasileiros que nos últimos anos se reforçaram de maneira importante nas janelas de meio de ano, que inclusive abrem algumas possibilidades, inclusive em termos de jogadores que saiam da Europa, enfim. Você tem outras possibilidades. O Brasil amanhã vai ficar sabendo, a partir do jogo do Fortaleza, se terá 6 clubes na segunda fase, nas oitavas. No ano passado, em 2024, foram 7. 2023 foram 6. O Brasil repetiria 2023. É isso. Para os supersticiosos, né, os rubro-negros que gostam dessa questão da superstição, lembrando que em 2019 o Flamengo também se classificou na última rodada, passou sufoco, mas conseguiu ainda terminar na primeira colocação. Então, isso foi primeiro. Diferença, terminou em primeiro. Foi um tríplice empate no grupo, como agora. Isso. Só que ali o Flamengo ficou em primeiro lugar. Flamengo, mas foi o saldo LDU, também, como agora Peñarol, que definiu. Né? Os 3 times que terminaram empatados. Flamengo, LDU, Peñarol. Isso, o Flamengo terminou na primeira colocação e acabou com o título lá em 2019. Queria que você falasse, Alex, sobre Pedro. Porque, de novo, não fez um bom jogo, né? Pouca movimentação, pouca participação, a não ser num passe no primeiro tempo, um bom passe para o Luiz Araújo, né? Ficou um pouco comprido, ele teve que dividir ali praticamente com o goleiro, mas pouca mobilidade e pouca participação no jogo, né, Alex? Mas a questão de mobilidade acho que vem mais pela maneira que foi o jogo, característica, fica ali no meio daquela defesa bem conturbada ali, e como não foi, ninguém, de repente, ou poucas vezes alguém conseguiu ajudar a criar algum tipo de espaço para dar sequência, para que ele tivesse posicionado de uma maneira, para receber a bola e dar um passe para alguém. Então o jogo ele não funcionou, e nesse sentido o 9, no caso o Pedro, é lógico que ele ainda não está na sua forma
ideal nem nada, mas também não teve um jogo que chegasse bolas boas para ele, que tivesse esse tipo de condição. Eu acho que até o Wesley hoje também não fez um bom jogo, né? Até fisicamente, assim, que eu acho que a característica maior dele acabou não fazendo. Mas o Pedro agora, ele precisa só de tempo, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, que a qualidade ela é muito alta, que naturalmente eu acho que vai aumentar bem a produtividade. Agora, é para ver como o Flamengo vai se mover nessas janelas, né? Tanto agora a janela pré-mundial e depois a janela que é a segunda do ano no futebol brasileiro, que vem mais adiante. Porque, claramente, era uma questão que se apresentava desde o início do ano, até pela recuperação do Pedro, pela saída que foi acontecendo de jogadores da posição, saída por último do Gabriel, que o Flamengo ia precisar ter uma alternativa. O Bruno Henrique, como 9, como referência, como 9, não tem conseguido render bem, não é característica dele, nunca foi. A chegada do Juninho, claramente, até agora pelo menos não convenceu a comissão técnica, e as atuações dele não foram do nível que se imagina de um jogador para o tamanho da ambição do Flamengo. É ver se o Flamengo vai continuar apenas apostando num progresso físico do Pedro para que ele assuma de vez a posição com uma sequência maior e em nível melhor, ou se vai atrás de um atacante para ser o substituto dele, ou um parceiro para ele, se a conversa entre Felipe e direção em termos de mercado é para uma alternativa de jogo diferente a você ter um único 9, enfim, vamos ver como é que o Flamengo vai se mover, porque claramente tem uma lacuna no elenco de jogadores capazes de ser decisivos pelo centro do ataque. E hoje, né, Alex, o Flamengo não pode contar com o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, pelo menos para mim, que é o Arrascaeta. Vem fazendo um Brasileirão brilhante. E hoje foi muito mal, né? Não conseguiu participar das jogadas com a qualidade habitual, perdeu um gol, né, numa bola boa, talvez a segunda melhor chance do Flamengo no jogo. Luiz Araújo leva a bola para a direita da área, né? Toca para o Arrascaeta, ele chuta fraco na direção do goleiro. Isso. É um gol que o Arrascaeta, por exemplo, não costuma perder, né? Porque ele tem uma batida de muita qualidade, ele sempre tirando do goleiro. Hoje foi um jogo muito ruim do Arrascaeta, né? Bem abaixo do que ele tem apresentado nesse último recorte. Abaixo o que ele vem decidindo de jogos e que tem capacidade de fazer, mas o Flamengo também tem que saber se comportar sem esse atleta estar no seu melhor dia, né? Se você for pegar, eu acho que Luiz Araújo até fez um bom jogo também, voluntarioso e tal, com o Gerson e o Alan vindo por trás. Mas o que faltou depois realmente do Arrascaeta é bem por isso, né? Depois não teve esse brilho, né, cara? Eles não conseguiram realmente encontrar a solução, porque você vai passando o jogo, você vai mapeando, puxa, por aqui não deu certo, assim deu errado, e eu vou procurando esse caminho, de alguma maneira, fala com o companheiro, de repente, de alguma forma, e eles não conseguiram fazer isso. Então não teve essa pouca chance ou oportunidade criada pelo Arrascaeta. Hoje ele também não finalizou bem essa jogada, não foi feliz nisso, então não estava num bom dia. Quando o seu craque não está num bom dia, já dificulta um pouco mais as coisas e o jogo acaba mostrando isso. Sabe o que me chamou atenção também, Massu? É o fato do Cebolinha ter ficado no banco o tempo todo, né? Não ter sequer sido acionado. Mas ele não vinha bem, né? Não vinha, mas assim, um jogador que tá precisando de ritmo, né? Porque ele passou um bom tempo lesionado, não conseguiu ainda ter uma sequência de jogos, agora que aparentemente ele vinha conseguindo ter mais tempo, mas também não vinha correspondendo, é verdade. Mas é um jogador, pelo menos dos atacantes que o Flamengo tem ali, principalmente aqueles que jogam mais pela beirada do campo, eu tenho a impressão de que tem mais periculosidade, é um jogador que talvez consiga levar mais perigo ao adversário. E ele tem tido poucos minutos ultimamente. Eu acho que desses jogadores que o Flamengo tem com essa característica, o que para mim oferece mais diversidade assim, de recursos é o que está fora, que é o Plata. Assim. Para mim foi o que Plata não está dando nem para contar, né? Porque o Plata está tanto tempo fora que... É uma ausência que Então, nação, a imprensa repercutindo a classificação do Flamengo depois da vitória no sufoco, né? Contra o Deportivo Táchira na Libertadores. Flamengo classificado aí para as oitavas de final. Agora esperar o sorteio, vai cair no pote 2, podendo pegar River, podendo pegar Internacional, São Paulo...
talvez até o Fortaleza, né? Não sei como é que tá lá o grupo do Fortaleza, mas na próxima segunda-feira vai sair o sorteio da Libertadores, oitavas de final. O Flamengo pode pegar, sim, o Palmeiras aí nas oitavas. O Palmeiras que ontem massacrou, né, o Sport Cristal 6-0 na despedida do Estevão aí, do Allianz Parque, né? A casa do Flamengo. O Flamengo foi lá e massacrou o Palmeiras no domingo. Mas enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.